Se eu soubesse cantar, eu ia cantar uma música para vocês, que é do Ivan Lins, uma música linda. Mas eu não sei cantar, então eu vou falar. Ele canta assim: de tudo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo me deu certeza. E hoje eu quero conversar com vocês sobre tudo que sabemos. Se aquilo que sabemos é de fato aquilo que nos dá certeza e que nos ajuda no nosso dia a dia. Se você gostar, compartilhe, se inscreva no nosso canal e dá o seu like. Bom estar com vocês aqui. Nós estamos vivendo um tempo de desafios, grandes desafios. Não só para a nossa condição física, da nossa condição de saúde física, mas principalmente para a nossa inteligência, para a nossa capacidade racional de entendimento sobre tudo o que acontece à nossa volta. Esses dias eu ouvi uma pessoa fazer o seguinte comentário. Ela que é uma pessoa que tem muitos títulos, que é uma pessoa muito inteligente, que aplica muito bem diante daquilo que é necessário à sua inteligência, por conta dos muitos títulos que ela já adquiriu, não à toa, claro. Mas ela disse o seguinte: quando ela se viu desempregada, quando ela se viu contaminada pelo vírus, da Covid, e ela se viu numa situação em que ela usou a seguinte frase: eu percebi que as teorias se perdem diante da realidade objetiva. E esse é o grande desafio. Porque com todas as condições intelectuais que o homem já conseguiu ter no mundo, veio uma situação de desafio para esse conhecimento. Porque esse conhecimento que eu adquiri até hoje, ele é capaz de sustentar a minha estabilidade emocional diante de um abalo físico, onde veio uma condição, um vírus que desestabiliza toda a minha regularidade orgânica. O que eu faço? Por isso eu comecei com a canção do Ivan Lins, de tudo que eu sei, nem tudo me deu certeza, nem tudo me deu clareza. Quando nós deixamos que a nossa base seja sustentada apenas pela razão, pela estrutura intelectual do conhecimento, nós corremos um grande risco de que a realidade objetiva daquilo que traz para o mundo como desafio para nos melhorarmos interiormente, ele perca o sentido. E aí, muitas vezes, a vida toda a estrutura da vida do ser humano, ela acaba perdendo sentido. E é aí que nós precisamos rever o que nós sabemos. Todo o conhecimento que eu tenho, de tudo que eu tenho buscado para estar no mundo com essa condição intelectual. Eu sempre lembro que quando eu vim do interior, então muito pequena, eu queria sair do interior, eu queria vir para Manaus, eu queria estudar. E quando eu cheguei em Manaus, a minha ideia, quando alguém perguntava de mim o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser uma intelectual. Então eu queria ser muito uma intelectual, uma pessoa que tivesse muitos conhecimentos. Depois, com o tempo, depois da faculdade, depois de observar a vida com outro olhar, dentro dessa visão espiritualista mesmo, eu fui pensando para que serve o intelectual. E eu fui pensando que o que serve, o conhecimento, ele me serve quando eu posso trazer tudo que eu conheço para me dar uma estrutura que seja para ser a base da minha vivência, da minha experiência no mundo físico. Na minha experiência física, onde tudo que eu conheça possa me estabelecer diante da dor, diante dessa realidade objetiva. Porque nem tudo nós vamos entender, nem tudo tem uma explicação, mas o pouco que eu consigo conhecer e entender, ele me faz ver aquilo que eu não sei. Como disse Marcelo Gleiser no livro A Ilha do Conhecimento, nós vivemos numa ilha de conhecimento, mas somos rodeados pelo desconhecido. E essa é um pensamento que nós devemos entender. Porque as teorias, como ouvi alguém comentar, eu gosto de quem não me ensina só teorias, mas quem me traz conhecimento para a vida. Isso é muito legal. Isso é bom de saber que já existem pessoas no mundo
que não estão interessadas apenas em ter teorias, mas de ter conhecimento para a vida. Conhecimento para a vida é esse conhecimento que eu aprendo a viver. Aprender a viver é aprender a lidar com as circunstâncias, com as situações, com os acontecimentos. Tanto os bons, que eu posso trabalhar com equilíbrio, com uma emoção que me possa favorecer o bem que já existe em mim, quanto as situações e circunstâncias ruins, dolorosas, que me propõem trabalhar as forças da alma para me equilibrar emocionalmente. Então, vejam que esse olhar da vida que nós precisamos ter é esse olhar do desafio que me torna melhor. De um conhecimento, nós precisamos sair apenas da estrutura intelectual para uma estrutura também de maturidade moral, espiritual. Nós precisamos juntar. Não precisa afastar. Eu não preciso ser só intelectual, eu não preciso ser só espiritualista ou procurar um desenvolvimento espiritual. Eu junto os dois e equilibro a minha energia nessa função positiva de crescer, de me envolver positivamente no mundo. O mundo está carente disso. Nós estamos em meio a uma situação de pandemia e nós precisamos mostrar que nós somos fortes. O mundo já conquistou tantos conhecimentos no campo da tecnologia, das teorias, das ciências. Por que não podemos acompanhar com a força do pensamento, que é essa capacidade magnífica que o ser humano tem de pensar, em trabalhar em nós pensamentos que sejam mais vinculados a essa realidade objetiva, aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, e trazer o conhecimento para a minha vida. Senão nós vamos sair por aí cantando que tudo que aquilo que nós sabemos não nos traz clareza e não nos traz certeza. Então precisamos ter algo que nos dê sustentação. Não precisamos caminhar em areias movediças. Nós podemos caminhar num chão mais estruturado, de uma realidade mais estabelecida, numa ordem interna, porque a ordem é interna, o equilíbrio é interno. E desejo a vocês uma busca por esse equilíbrio, por essa serenidade, que é o que nos faz realmente sermos felizes na Terra. Aí eu vou saber para que eu vou servir no mundo. Tá certo? Então, luz no caminho e paz no coração. Namastê.